Shalom, shalom, pessoal! Shalom, shalom! Que bom que vocês estão aqui hoje, né? 1º de janeiro de 2023, né? Vamos começar esse culto. Primeiro com oração, né, tio? Primeiro. Então o tio Paulo vai orar, então. Sempre quando a gente vai começar a fazer alguma coisa, agradecer, a gente sempre começa fazendo uma oração, né? Sim. Porque Deus em primeiro lugar. Amém. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por mais um dia, mais um culto, Pai, especial. E esse culto é mais especial ainda porque a gente está iniciando 2023, né? E que seja um ano abençoado, Pai, para cada criança, Pai. Que as bênçãos do Senhor venham sobre nós, venham sobre a igreja, Pai. Que o Senhor esteja presente em todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Deus é bondoso com a gente, só que há tempo para tudo, como está escrito em Eclesiastes, né? Há tempo de abraçar, de não abraçar, tempo de descansar, de trabalhar. E também, na vida, só tem pessoas legais perto da gente? Não. Tem pessoas que às vezes pisam no nosso pé, magoa a gente, né? Briga com a gente, fala mal da gente, briga com a gente às vezes, Quer vingar da gente. Isso. E aí tem a ver um pouco com a nossa história de hoje, né? Que a nossa história de hoje, essa aqui, ó. É certo amar meus inimigos. Sim. E aí, o que vocês acham? Sim. E Você vai chamar todos. a história, então, hoje é a última que a gente vai ter o nosso amigo Arthur. A última. Opa, Arthur! Tá finalizando aqui com a gente. Dessa série é a última que o Arthur vai estar com a gente, né, Arthur? Que bom, né, que você tá aqui. Foram várias semanas que o Arthur esteve. Vocês lembram? Ele já andou de bola muitas vezes. Muitas vezes. Parecia que estava mudando de gazelha toda hora. E o Arthur, ele falava muitas coisas sobre certo e errado. Vocês lembram de algumas coisas? Eu lembro. O quê? Qual que você lembra? Os 4 Cs. Não, 4 Os 4 passos, né? Isso. Mas e o que foi falado nesse... Eu lembro mais sobre a... Sobre o quê? Ele tava falando do Juca. Que meio que o Juca foi maldoso com ele, né? O Arthur. Ela no lápis menino grande empurrado no zoológico. Você também lembra esse, do zoológico? Você lembra de algum, Jennifer? Dos episódios da série com o Arthur? Qual que você lembra, Enzo? Chamou essa atenção? Eu lembro quando os amigos dele estavam. Nossa, não, os amigos deles queriam fazer. Estavam roubando no mercadinho. Teve esse episódio também, verdade. Maravilhoso. Foi no Maravilhoso Lar? Então vocês que explicaram. Foi? Não, acho que não foi nós, não. Maravilhoso. Teve alguma vez que ele tava rouco? Não, foi o tio Rio. Teve? Várias vezes. Tem uma vez que o cara. Não, mas. Parecia que eles estavam dando voz do Arthur. E a história de hoje, então, o Arthur tem um amigo que ele fez, que primeiro maltratava ele, depois virou amigo dele. Quem que é mesmo? O Juca. O Juca, né? Eu lembro só de um episódio, que é o do Serginho. Isso, E o Juca é fortão, né? Ele é todo lá, né? Fortão, malhadão. E ele estava caminhando. Mas mesmo assim ele é meio fortinho. Né? E eles estavam indo para a escola, chegando na escola, e aí tava passando o Juca e o Arthur. Aí o Serginho, vocês lembram do Serginho? Sim. O Serginho não quis saber, né? Desprezou. O Senhor, lembra? Desprezou o amigo. Desprezou. E aí eles estavam passando pelo Serginho. Desprezou a palavra. Eles estavam passando, aí o Serginho com os amigos falaram assim: ih, olha só quem tá passando. Os bonzinhos, os crentinhos.
falou pro Arthur e pro Juca. O Juca, olha isso que ele tá falando. O Juca é meio bravinho, você sabe, né? Então, aí o Arthur, Juca, não vale a pena, cara. Vamos seguindo, né? Aí o Arthur passou por eles e falou assim: oi, pessoal, tudo bem com vocês? Com a turminha do Serginho. Ignorar. Aí a turminha do Serginho não, falou assim: Jennifer, está tudo ótimo. E aí eles foram passando. Sabe o que fizeram com o Arthur e com o Juca? Deram um empurrão neles que os dois caíram. Mas o Juca é fortinho. Então, aí o Juca levantou. Não vai dar um soco nele. O que acontece quando você fica muito bravo? Tem um pecado, que é a ira, né? Levantou. Agora você vai ver, cara. Eu não tava fazendo nada com você. Aí ele já queria, né? Aí o Arthur falou assim: Juca, não é por aí. O que Jesus faria, Juca? Jesus, está escrito lá na palavra deles, tem uma passagem muito bonita. Uma passagem muito bonita que fala assim, ó: eu, porém, vos digo, amei os vossos inimigos e orais pelos que te perseguem. Gente, vamos combinar, é fácil? Não. Poxa, às vezes tem uma amiga lá na minha escola, sabe? Que tá lá, eu vejo que ela tá tirando sarro de mim, né? Às vezes faz coisas que só pra mim tirar a minha paz, né? É fácil depois eu chegar e orar por ela? Não. Mas o que está escrito na palavra? Que a gente tem que orar. Isso é o certo. É o certo, né? A gente chega em casa: Senhor, eu te apresento a Florzinha, abençoa ela, Senhor, cuida dela, todas as áreas da vida dela, que ela venha ter paz, e pedir isso. E aí o Arthur falou pro Juca: ô Juca, não vale a pena, Jesus não faria isso. Aí o Juca falou assim: ah, não, eu vou ter que deixar eles me baterem, ficar dando risada de mim. Aí o Arthur falou pro Juca: Juca, é assim que Jesus nos ensina, que a gente tem que amar os nossos inimigos, orar por eles e pagar o mal com o bem, né? Pagar o mal com o bem. Às vezes alguém tá lá, colocar o pé, ela tem que passar e cair. Aí você caiu, você levanta e fala: ó, tudo bem. Da escola já tentou fazer várias vezes. Aí depois chega em casa e ora. E quando tiver a oportunidade de ajudá-lo, ajuda, não é? E aí você vai estar pagando o mal com o bem. E aí Juca ficou pensando e falou: poxa vida, eu vou orar ao Senhor e vou pedir para que Deus me dê assim paz, para que eu venha amar o Serginho. Vocês perceberam? Já vai se arrepender? Então. Porque é o último episódio. É o último episódio dessa série. Ele tem que se arrepender. Então, se ele continuar orando e ter atitudes, com certeza ele vai, né, tio? E aí, a gente vai lá, aonde que a gente tem que comparar? Quando acontece algo na nossa vida, a gente tem que aonde procurar? Na Bíblia. Na Bíblia, né? Já tô Aqui, acreditando. ó. Opa, a nossa armadura aqui. Isso, a nossa armadura. A minha mãe comprou tipo de colar adesivo. Ah, que bacana! Isso mesmo. Isso, tio. Então, ó, lá no nosso guia, Juca. Então, vou falar aqui. Lá no nosso guia, Juca foi procurar e lembrou de um grande homem de Deus, que o tio Paulo vai falar um pouco para nós aqui. Depois a gente vai abrir, tio. Depois a gente vai falar em alguns versículos tudo, né? E hoje a gente vai falar sobre um homem que ele foi um Marte. Alguém sabe o que é um Marte?
Não? Um mártir, assim, é uma pessoa assim que é uma pessoa que morreu por uma causa. Morreu por uma causa. E por uma causa. E por alguma coisa, sabe? Tipo, ele morreu por ganância. Isso, ele morreu porque ele quis dar a vida por alguém. Isso, uma causa. Ele deu a vida por uma causa, por algo, né? E o nome dele começa com E. Alguém sabe? Ezequiel? Não. Foi lá Jesus, né? Depois da... Mas eu vou começar, mas eu vou contar a história, eu vou começar. Você quer tentar? Quer tentar? Não? Não? Tá no Novo ou no Velho? Tá no Novo Testamento. Tá no Novo Testamento. E esse homem, naquela época lá, tinha os discípulos, né? Já tinha os 12 discípulos. E eles estavam trabalhando muito, tinham muito trabalho. No Novo Testamento, filho, está em Atos. Atos 6. Atos 6. Né? Atos 6. Então, e aí ele tinha, os discípulos tinham muita coisa, tinham muito trabalho, tinham muita coisa para fazer, então eles tinham que passar para outras pessoas. E daí foram escolhidos 7 homens. 7 homens que tinham assim, uma capacidade para fazer, para cuidar do templo, cuidar das viúvas. E eles eram diáconos, né? Então seriam, por exemplo, os administradores da igreja. Né? Sim. Igual o tio Márcio, que fica ali na porta. A tia Ângela, o tio Ricardo fica ajudando. Atos 6, né? Atos 6. Lá tá escrito o nome dele. Quem achou aí? Vamos ver. Atos 6. Não? Começa com E. Vamos ver. Só Atos 6, capítulo 1. Isso, aí vai seguindo que você vai encontrar o nome dele. Ainda falando lá no começo lá, a Atos instituição... 6, 8, né? Ó, Aí, garoto! Isso mesmo. Estevão. Isso. Então, daí ele foi um dos escolhidos, desses 7, para administrar o templo, cuidar das viúvas, tudo. E ele era um homem muito cheio do Espírito Santo, falava muito de Deus. Ele é um homem que vivia o Evangelho, né? Um escolhido de Deus. E isso daí causava, entre outros judeus, causava inveja, eles tinham raiva dele, olhavam meio assim com ele. E aí armaram algo para ele, algo assim, porque para ele não falar mais de Deus. Falaram que ele estava blasfemando o Evangelho, falava que das leis também, eles falavam que não estavam seguindo as leis. Né? E aí o pessoal começou a olhar meio assim pra ele, né? Meio diferente. Falei assim, mas esse daí ele tá arrumando fofoca. Tá arrumando fofoca, tá falando mal da gente, dos judeus, né? E não era nada disso. E aí o que fizeram? Pegaram um dia lá e teve, por exemplo, colocaram ele no Sinédrio. O Sinédrio era um lugar muito grande, assim, onde tinham muita gente, né? Muitas pessoas. E foram lá, levaram ele, prenderam ele, na verdade, levaram ele lá e falaram, agora você vai tentar se defender. Porque de todas essas acusações que você está blasfemando, que você está falando mal. Aí levaram ele lá. E aí ele poderia se defender. Antes ele foi pro julgamento. Foi pro julgamento. Isso, Gênio. Isso. Foi muito parecido, né? Muito Vocês acham que foi parecido, parecido ou não? A história. Só que mudou um pouquinho, porque Jesus morreu na cruz e Estevão morreu apedrejado. Isso. Mas ele falava muito, ele levava no E a causa dele que ele defendia era o Evangelho, era a palavra, tudo. E aí nesse dia aí que ele foi no Sinédrio, ele fez um discurso muito grande, né, para ele se defender. Ele fez um discurso e esse discurso chamou muita atenção, porque ele falou de todos os, ele falou de os patriarcas, falou de Moisés, ele falou de Davi, falou de Abraão, ele falou de todos esses, que esses daí eles foram perseguidos naquela época. Sim. Ô tio, e parece também que ele tinha muita sabedoria na hora de falar, né? Sim, porque quando ele falava, ficava todo mundo assim, ó, de queixo caído. Isso. Sabe quando vocês já conheceram alguém que quando começa a contar a história, você fica assim, ó, meu Deus, que da hora. Começa... Isso, Jesus também, né? Você imagina Jesus contando as parábolas pra gente, assim? Seria muito legal. Seria muito bacana, né? Mas se ele tivesse filho, tipo, ele não derramou nenhum sangue. Teve que se cumprir, né, Jennifer?
E Estevão, nossa, Estevão falava muito bem, vocês imaginam, eles falavam todo mundo, igual a tia falou, ele argumentava muito bom, todo mundo ficava olhando para ele e falando, nossa, esse homem é cheio do Espírito Santo. E aí no Sinédrio, quando ele estava lá, né, ele teve a oportunidade de se defender, e aí ele fez esse discurso. Aí ele falou sobre todos, falou sobre Davi, igual eu falei, falou sobre Moisés, falou sobre... Também, acho que falou também, né? Falou, e aí ele chegou aí, e ele falou que todos esses daí eles foram perseguidos, né? Eles foram perseguidos, e depois ele chegou na Jesus. Aí ele pegou e falou de Jesus, que o Jesus, que aí sim que é da nova aliança. Foi perseguida também. Vocês têm um detalhe, que os grandes homens de Deus, eles foram perseguidos. Vocês percebem que os grandes homens de Deus, eles foram perseguidos? Sim. Moisés, José, ele falou de José. E aí ele fez esse discurso, e depois ele pegou e falou de Jesus Cristo. E aí as pessoas, depois que ele fez esse discurso, todo mundo ficou com mais raiva dele. E daí falaram assim, sabe o que a gente vai fazer agora com Estevão? Vamos jogar pedra nele. Apedrejar ele. Vocês acreditam? As pedras. Deus. As pedras. Será que dói? Dói. Imagina só o papel já. Joga aí. Joga aí. Pode jogar aqui em nós. Não, pode jogar em mim. Não, filho. Então, olha só, né, como é, às vezes a gente fala assim, nossa, mas pra ter coragem de jogar, né, nem papel às vezes a gente quer jogar, não é? Agora imagina jogando uma pedra, gente. Agora vocês imaginem Estevão lá, aquele canto ali, tudo lá, e o pessoal jogando pedra. E não era pedra pequena não, viu? Era pedra grande. Muito grande. E através desse apedrejamento, ó, a pessoa jogando pedra, e sabe o que ele falou? Você acha que ele reclamou? Sabe o que ele falou? Porque aí chega Ele na... agradeceu. Não, então, ele falou assim, ó, perdoe, porque eles não sabem o que eles fazem. Olha isso. Você acredita? Ah lá, mas Estevão, né, ele estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e aí ele disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unanimemente contra ele. E pondo-se de joelhos, clamou em grande voz, Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo disto, adormeceu. Ele não ficou irado e ele não ficou bravo, né? Ele aceitou, né? E Estevão deu um grande exemplo pra gente, né? De como amar as pessoas, de como amar os nossos inimigos, né? Os nossos inimigos. Às vezes aquela pessoa assim, é legal você ficar com quem você gosta, né? Eu gosto de estar com quem eu me sinto bem e tal. E se chegar uma meio... Mas é só o amor de Jesus, porque às vezes a gente não quer, né? Às vezes a gente não quer que esteja ali, né? A gente quer ficar com o nosso grupinho ali, né? E agora alguém pode falar qual a relação da história de Estevão com o nosso amiguinho aqui? Aê, muito bem, Raquel, é isso mesmo. Pode. Então disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Isso mesmo. E Juca, então, aprendeu essa lição, né? Que a gente deve amar os nossos inimigos também. E agora, a gente vai fazer uma oração com vocês. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por essa última lição que o Senhor nos ensinou a nós amarmos nossos inimigos, Pai. A nós amarmos e fazer o bem, ó Pai. Não pagar com o mal, mas com o bem, Senhor. Agora nós colocamos, Senhor, diante da Tua presença, todos esses nomes que foram falados, Senhor. A Alessandra, o Leonardo, o Davi, né? Davi, a Solange. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha entrar, ó Deus, com providência na vida dessas pessoas, que venha gerar amor, ó Pai, nessas vidas, Senhor, e que todos que estão aqui também levem amor, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, amar como o Senhor amou, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Shalom, então, pessoal.
Shalom. Vamos falar shalom então? Vamos lá. Shalom.